Boa noite. Boa noite. Dilma e Putin discutem criação de Banco dos BRICS e mudanças no FMI. O presidente faz balanço da Copa e diz que o Brasil venceu previsões terríveis. Legado do Mundial divide opiniões entre paulistanos. Executivo acusado de chefiar a máfia dos ingressos entrega-se no Rio. Policiais são investigados por suspeita de ligação com o PCC. Com nova lei, a Prefeitura vai implantar o transporte hidroviário na capital. A polícia investiga a participação de dezenas de policiais civis e militares com a facção criminosa PCC. Desde sábado, mais de 30 pessoas foram presas. Armas, drogas e documentos também foram apreendidos. Desde a semana passada, quando começou a operação, 39 pessoas foram presas, na capital, em Suzano e em Guarulhos. Nenhum nome foi divulgado. Seriam traficantes e criminosos responsáveis por gerenciar o dinheiro da facção, que age a partir dos presídios paulistas. A polícia pretende conseguir na justiça o bloqueio dos bens dos envolvidos. 16 carros de uma loja foram apreendidos, além de drogas e armas. A polícia também encontrou documentos com a contabilidade dos criminosos, nos quais haveria registro de pagamentos a agentes da segurança pública. 30 policiais, a maior parte da PM, estariam sob suspeita. Alguns foram flagrados e outros tiveram os nomes citados em conversas interceptadas por escutas telefônicas nos últimos 6 meses. O teor das ligações indica que os policiais recebem propina para ignorar pontos de venda de drogas e liberar envolvidos flagrados com o tráfico. Esses casos serão investigados agora pelas corregedorias das polícias. O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, que chamou a imprensa para relatar sobre uma fiscalização em desmanches de carros, disse que não falaria por enquanto sobre a operação contra o crime organizado e o suposto envolvimento de policiais. Familiares do menino Marcelo Pesseguini, de 13 anos, acusado de matar os pais, a avó, a tia-avó e se matar, pedem reabertura das investigações. Segundo os familiares de Marcelo Pesseguini, foi descoberta uma página em uma rede social em homenagem ao pai do garoto, o sargento da PM Luiz Eduardo Pesseguini. A página teria sido criada cerca de 1h30 antes da polícia descobrir os corpos das vítimas. Familiares não acreditam que Marcelo possa ter cometido o crime e a advogada, que pede a reabertura do caso, diz que no momento da abertura da página na internet, o garoto já estava morto. A prova poderia colocar alguém como cúmplice ou até mesmo como autor do crime. Uma lei sancionada pelo prefeito Fernando Haddad prevê a implantação do transporte hidroviário na cidade de São Paulo. A ideia é permitir que usuários de embarcações façam interligação com trens, metrô e ônibus, usando o bilhete único. O sistema deve diminuir o tempo do trajeto de bairros periféricos até o centro da cidade. A Prefeitura tem 60 dias para regulamentar a lei e iniciar o processo de licitação. A primeira fase do projeto prevê a implantação de embarcações para até 200 passageiros nas represas de Guarapiranga e Billings. Na Zona Sul, a travessia das represas de barco deve atender cerca de 2 milhões de moradores da periferia. Atualmente, o principal acesso da região do Capão Redondo ao centro da cidade, por exemplo, se dá pela estrada do Mboi-Mirim. Você tem lá na margem das represas bairros com uma densidade populacional muito grande. E, além disso, as vias que servem essas pessoas com um trânsito muito caótico. E a gente tem quase que paralelo a essas vias, esse canal maravilhoso que são as represas, e você pode fazer o uso do transporte hidroviário, que é mais barato, é mais rápido, né? Ambientalmente é muito mais correto. Nossa equipe fez um teste na represa de Guarapiranga. A gente vai sair aqui da região do Jardim Veracruz, no Capão Redondo, e fazer um trajeto até o Largo do Socorro com esse barco na velocidade que iria andar uma embarcação para passageiros. Quem vai testar esse transporte com a gente hoje é o Ronaldo, que mora há muito tempo aqui na região da Zona Sul, é isso? Exatamente, Karina. Moro aqui desde que nasci, sou nascido aqui na Zona Sul, né? E esse percurso a vida inteira a gente fez. Sempre de ônibus ou carro? Ônibus ou carro. Qual o tempo que você levaria mais ou menos daqui até a região que a gente vai?
Olha, com certeza, no mínimo 1h30. Nossa produção fez o mesmo trajeto de carro. Saímos às 9h50 da manhã, um horário de movimento mais tranquilo na estrada do Mboi-Mirim. Além de ver uma paisagem bem diferente da urbana, o tempo de viagem de barco foi bem menor. Estamos chegando aqui na região do Largo do Socorro. Quanto tempo a gente tem aí no nosso cronômetro? 14 minutos, exatamente. O que você achou do tempo e do trajeto? Então, foi muito rápido, né? E um visual lindo, né? Quando chegamos, a outra equipe ainda estava a 11 quilômetros do ponto de encontro. A viagem de carro levou 42 minutos. Ao todo, serão 170 quilômetros de hidrovias urbanas, passando pelas 2 represas e os rios Pinheiros e Tietê. O objetivo é que, com o bilhete único, os passageiros façam interligações com trens da CPTM, metrô e ônibus em 24 portos. Para este morador da Zona Sul, o transporte hidroviário não deve resolver o problema da sobrecarga no transporte público da região. Talvez aqui para o lado do Grajaú, São José, que estão mais próximos da represa ali, talvez pegue mais. Mas para Mboi-Mirim, acho que não vai fazer efeito nenhum. O estudo foi feito por uma equipe de professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e leva em conta questões ambientais como a utilização de embarcações com motor elétrico e a conservação das hidrovias. A mobilidade urbana ou metropolitana tem que ser pensada de maneira multimodal. Nós não podemos menosprezar ou desconsiderar as hidrovias urbanas e as ciclovias urbanas, que são extremamente importantes, não é alternativo. É uma visão sistêmica de redes integradas de transporte público. Polícia de São Paulo fecha 9 desmanches irregulares na capital. A repórter Carla Rodeiro tem outras informações. Carla? Olha, foi a primeira fiscalização depois da lei que determina que todos os desmanches em funcionamento sejam cadastrados e, portanto, autorizados pelo Detran. E que seja possível identificar a origem das peças vendidas. Bem, na operação de hoje foram fiscalizados 11 desmanches e 9 foram fechados. Bem, o governo espera, com esse tipo de iniciativa, combater o furto e o roubo de veículos e, principalmente, reduzir a quantidade de latrocínios, já que metade dos casos de pessoas mortas por assaltantes está relacionada ao roubo de carros. Agora, esse é um efeito que ainda deve demorar um pouco para aparecer. Vai depender muito do rigor da fiscalização, já que dos 3.000 desmanches em funcionamento no estado de São Paulo, pouco mais de 10%, 300 e poucos, pediram a regularização junto ao Detran. É com vocês. Obrigada, Carla. E cerca de 300 mil pessoas são operadas todos os anos no Brasil por conta da hérnia de disco. O Hospital das Clínicas de São Paulo está realizando uma cirurgia inédita no SUS para tratar o problema de forma menos invasiva. E o paciente poderá receber alta no mesmo dia. Nas ruas é fácil encontrar quem já teve dores nas costas provocadas por hérnia de disco. Em dado momento você acorda, percebe que aquela dor está te incomodando e limita os seus movimentos com certeza. Você está habituado a fazer algumas coisas, né? E aquilo ali acaba te incomodando e você acaba se limitando à sua rotina do dia a dia. Segundo dados do IBGE, a hérnia de disco afeta quase 5,5 milhões de brasileiros. 13% das consultas médicas são relacionadas a dores nas costas. 300 mil pessoas são operadas todos os anos com esse problema. Fábio sofre com a hérnia há pelo menos 4 anos. Há 2 teve uma grave crise que travou sua coluna. Ele não conseguia se movimentar. Fez fisioterapia e tomou analgésicos que aliviaram a dor. Mas uma nova crise voltou há 4 meses. Convive com tanta dor que agora vai ter que operar. Tenho um filho pequeno e não conseguir carregar ela, pegar no colo é difícil. Fora isso, fazer coisas normais, aí, agachar para pegar um objeto já é mais difícil. Também não dava. Não dá. Se antes o procedimento era invasivo, fazia grandes cortes no corpo do paciente e necessitava de anestesia geral, uma nova técnica ainda pouco realizada no Brasil torna o procedimento mais simples e rápido. A anestesia é apenas local e o paciente permanece acordado durante toda a operação. Cortes menores de meio centímetro são feitos para que pinças e uma microcâmera cheguem até o local lesionado.
É pelas imagens desta câmera, projetadas no monitor, que o médico, especialista em coluna, conduz toda a cirurgia. O procedimento é a retirada do fragmento que está causando a dor no paciente. A gente não tira o disco todo, né? Mesmo a cirurgia tradicional, ela não é feita para tirar o disco todo. Até agora, apenas 25 pacientes realizaram este novo procedimento pelo SUS no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. Ele começou a ser feito no ano passado e é indicado apenas para casos mais graves. O paciente ele vai ser operado hoje, ele vai ter o alta no mesmo dia, ou seja, não há necessidade de ele ficar internado no hospital. Depois disso, via dando alta. Recuperar pelo menos os movimentos básicos, né? E a dor, né? Sentir um pouco menos dor, já tá bom. A cirurgia também é realizada em hospitais particulares, mas custa em média R$40 mil. A Vila Madalena ganhou ainda mais popularidade com a Copa do Mundo. E os moradores já discutem medidas para o próximo grande evento no bairro, o Carnaval do ano que vem. Durante a Copa do Mundo, este prédio foi alvo de vandalismo em um dos principais cruzamentos da região. Seu Antônio, morador do bairro há mais de 40 anos, mora no edifício e está reunindo assinaturas para um abaixo-assinado, cobrando mais organização no bairro durante todo o ano e não apenas em eventos isolados, como no Carnaval ou a Copa do Mundo. Uma segurança 24 horas, não adianta. Polícia 24 horas, fiscalização 24 horas no final de semana. Senão não vai ter jeito. Adalberto também teve prejuízos. O portão foi danificado e a parede da casa pichada. Ele tem loja no local há 10 anos e lamenta ao assumir que a Vila Madalena tenha se transformado em reduto de boemia. Aumentou muito o trânsito e a passagem de pedestres aqui na noite está muito complicado. O pessoal gosta de usar a porta da casa da gente, da loja, como banheiro também, né? Está se jogando pessoas dentro de um bairro que não tem estrutura voltada para receber concentração de pessoas. Em dias de jogos da seleção brasileira, mais de 50 mil pessoas se reuniram nas ruas aqui da Vila Madalena. Com o final da Copa, a preocupação de moradores e comerciantes é que o fluxo de visitantes aumente no já conhecido bairro boêmio de São Paulo. Tom é um artesão inglês que se mudou para cá há 15 anos. Na época, a diversidade cultural e a tranquilidade foram os motivos para escolher o bairro como moradia, mas a agitação excessiva na região mudaram os planos e a casa já está à venda. Os bares e as casas noturnas não respeitam os moradores, que estão aqui para ganhar dinheiro, o custo da nossa qualidade de vida. Não dá para dormir à noite, acabou a Copa, mas a gente não precisa esperar até o Carnaval, porque a gente tem isso aqui todo dia, a gente não consegue dormir à noite. Passada a Copa, os moradores e comerciantes já pensam no Carnaval de 2015. Eles querem que a Prefeitura distribua os blocos carnavalescos para outros bairros da cidade. Se organizar, vamos fazer este final de semana com 5, 6 trios elétricos, bandas, blocos da Vila Madalena, da região aqui na Vila, no percurso X. Semana que vem a gente vai na Vila Mariana fazer o pessoal daquela região. A outra semana eu vou brincar no bloco lá no Jaçanã, que é outro pessoal. Pulverizando para a cidade toda. E com o fim da Copa, a população avalia o que o Mundial deixou de bom e também de ruim. Em São Paulo, o tema, divide opiniões. Fim de jogos do Mundial. Hora de avaliar o que a Copa deixou para o país. Nas ruas da maior cidade do Brasil, as opiniões se dividem entre elogios e críticas contundentes. Eu fiquei feliz pelo povo, foi, como sempre, muito generoso, recebeu todo mundo bem. Eu estou vindo da Zona Leste agora, vi Itaquera lá do mesmo jeito que sempre foi, com a favela do lado do estádio caro daquele. Foi um oba-oba que não vai dar nada para nós, só isso. Eu acho que a expectativa, foi atendida a expectativa, né? Mas deixou um pouco a desejar com relação à seleção, né? As obras de infraestrutura também. Na capital paulista, um dos maiores legados foi a construção da Arena Corinthians, na Zona Leste. O estádio recebeu a abertura do Mundial e outros 5 jogos. E valorizou o bairro de Itaquera. Em todo o país, a construção dos estádios foi prioridade. Em seguida, veio a preocupação com os aeroportos. O novo terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, foi entregue em cima da hora, mas conforme foi prometido. O segmento dos hotéis também comemora o Mundial.
Só na capital paulista foram 500 mil turistas entre brasileiros e estrangeiros. O turismo de lazer entrando é que nós podemos trabalhar São Paulo como uma Nova York ou como uma Buenos Aires, que tem o turismo de negócio durante a semana e tem o turismo de lazer muito forte aos finais de semana. E São Paulo, assim como cidades como Nova York, tem a melhor gastronomia da América Latina, tem os melhores serviços, tem são mais de 200 peças de teatro, cinema, shoppings. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o turismo durante a Copa injetou R$1 bilhão na economia do município. A administração reconhece alguns pontos negativos, como o trânsito congestionado em dias de jogos e a invasão de turistas à Vila Madalena, na Zona Oeste. Algumas medidas tomadas para tentar resolver essas questões poderão ser usadas também em outras ocasiões, ou até mesmo se tornarem permanentes. Tanto as faixas exclusivas, o horário delas como o rodízio, são medidas que vêm sendo estudadas ao lado de outras na Secretaria Municipal de Transporte. Não tem nenhuma decisão nesse sentido na Prefeitura, mas sem dúvida nenhuma a experiência foi válida. Mas nem tudo que foi prometido antes da Copa foi concretizado. Quem não se lembra do trem-bala que ligaria Campinas a São Paulo e o Rio de Janeiro? A iniciativa do governo federal sequer saiu do papel. Uma outra obra que não ficou pronta para a Copa do Mundo é esta aqui, a linha 17 Ouro do metrô, que utiliza o sistema de monotrilho. Ela vai ligar o Morumbi ao aeroporto de Congonhas. No início, a linha deveria ficar pronta em 2013, mas a obra ainda está longe de terminar. O problema é o custo, né? Os altos custos. Foi aquela coisa mal planejada, mas que deu certo, sem querer, graças a Deus. A presidente Dilma Rousseff afirmou hoje que o Brasil derrotou as previsões pessimistas e conseguiu realizar a Copa das Copas. Em coletiva de imprensa para anunciar o balanço do evento esportivo, a presidente comentou que o Brasil pode se considerar vitorioso. Os prognósticos que se fazia sobre a Copa eram os mais terríveis possível. Começava do não vai ter Copa até nós teremos a Copa do Caos. Nós derrotamos, sem dúvida, essa previsão pessimista e realizamos, com a imensa e maravilhosa contribuição do povo brasileiro, essa Copa das Copas. Dilma também comentou o revés brasileiro nos gramados e afirmou que tudo na vida é superação e pediu para o país dar a volta por cima. É preciso, inclusive, atitude para saber perder. Nós mostramos que tínhamos atitude, o povo brasileiro demonstrou isso, o povo brasileiro demonstrou que era capaz não só de fazer a Copa das Copas, mas de enfrentar também esse desafio do que aconteceu. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Lições da Copa. Governo federal e governos não deveriam ter omitido ou mentido. Deveriam ter dito e debatido anos atrás onde deveria haver ou não dinheiro público. Já as oposições, as formais e a informal, não deveriam ter mentido e induzido. Alardearam que a Copa seria um desastre, jogaram o país numa crise de baixo astral e baixa estima. Nada funcionaria, caos aéreo urbano, e vergonha perante o mundo. A vergonha sobrou para quem deu mostras de desconhecer o país onde vive e o povo que o habita. Ao aqui desembarcar, a mídia estrangeira entendeu logo e muito melhor quem é e como é o povo brasileiro. Sem olhar ingênuo, sem patriotada, sem deixar de relatar disparidades, injustiça social, truculência fascistoide das polícias e estados e desperdício de dinheiro público. Sem deixar de anotar e mostrar que governo e oposição se irmanaram na farra dos estádios. Na Copa, espetacular, saudada mundo afora, o vexame se viu dentro de campo, com o 7-1, a maior das derrotas da história do futebol brasileiro. Com a derrota, o festival de cinismo e hipocrisia habituais. A encenação dos que usam e abusam do futebol e da seleção como alavanca para os seus negócios, no futebol como na política. Mandam e desmandam, fazem e desfazem, técnicos e ídolos transformam em Big Brother a privacidade da seleção e dos jogadores. Agora se dizem chocados. Trocam o oba-oba que embala os seus negócios pela caça aos culpados de ocasião.
jogam aos Leões os parceiros de até ontem, enquanto evitam os problemas decisivos concretos. A Itália perdeu e renunciaram todos, desde o comando da federação. A Alemanha começou sua mudança há anos com expurgos no ambiente de corrupção. Se o futebol brasileiro quer mudar, evitar novos vexames, deve se livrar dos que o usam para seus negócios privados. E deve começar a limpeza nos clubes, nas federações e na CBF. Boa noite. O programa Hora do Voto recebe hoje o economista e ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Entrevistado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, Delfim Neto condenou as manifestações contra a presidente Dilma Rousseff durante a Copa. O que eu achei é que foi uma falta de respeito, uma falta de educação, uma coisa tão brutal, um ato de barbárie. Para o ex-ministro, há um exagero nas previsões negativas sobre a economia nacional. Há, no fundo, na minha opinião, um pessimismo, Maria Lídia, que é muito superior ao que é justificado pela realidade brasileira. Ele entende que as políticas de renda do governo federal terão consequências eleitorais. O andar de baixo está muito melhor do que sempre esteve. É só você olhar, digamos, o aspecto material da sua vida. Essa gente tem hoje mais acesso a tudo. Hoje eu acho que a Dilma tem maior probabilidade de ser reeleita. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Luiz Felipe Scolari deixa o comando técnico da seleção brasileira. A CBF deve anunciar nos próximos dias o nome do novo treinador, Celso Cardoso. Estela, não teve jeito. Filipão entregou o cargo ontem à noite. Até então, ele havia manifestado interesse em continuar no cargo e os dirigentes da CBF também acenavam para a continuidade. Mas nova goleada, agora imposta pela Holanda na decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo, criou um clima insustentável para a permanência do treinador. Scolari foi muito criticado pela falta de treinos táticos e por métodos de trabalho ultrapassados. À frente da seleção, ganhou a Copa das Confederações, mas não conseguiu que o time apresentasse um bom futebol na Copa do Mundo. As goleadas para a Alemanha, 7-1, e Holanda, 3-0, foram a gota d'água. O coordenador técnico Carlos Alberto Parreira também não faz mais parte da comissão técnica da equipe, assim como o auxiliar Flávio Mortosa, o preparador de goleiros Carlos Pracidelli e o preparador físico Anselmo Sbragia. A CBF, antes reticente quanto à possibilidade de contratar um técnico estrangeiro, agora não descarta a possibilidade. Tite, campeão do mundo, chegou a ser cotado para o cargo, mas corre por fora. A ideia é um treinador moderno. A CBF divulgou uma nota hoje, oficializando a saída do Filipão, e o presidente José Maria Marim deve conversar com os jornalistas na próxima quinta-feira. Celso, então como é que é possível começar essa reformulação? Não só, fala-se muito nessa questão do técnico estrangeiro, mas tem que existir um projeto a longo prazo e que não seja cortado nesse caminho, né? Para que a seleção consiga se reerguer. A questão é se a CBF fala em técnico moderno, mas a administração da CBF também tem que se modernizar. Quer dizer, o projeto parte dela. Né? E num primeiro momento, o que a gente tem observado é que a CBF busca um treinador para se proteger. Ou seja, um nome consagrado para que os olhos da mídia e dos torcedores se voltem para o treinador e esqueçam justamente dos gestores do futebol brasileiro. Agora, a Alemanha, né, Celso, confirmou o favoritismo e colocou a 4ª estrela em seu distintivo, né? Mas teve muito trabalho diante de uma Argentina valente que deixou a alma em campo. Só no finalzinho do jogo, Mário Götze encontrou o caminho para marcar um golaço e garantir o 4º título mundial aos alemães. O gol aconteceu no finalzinho da prorrogação, faltando 5 minutos para terminar. O cruzamento de Schürrle, que entrou na partida ainda no primeiro tempo, para a definição de Mário Götze, que fez o gol da vitória alemã. 1-0 sobre a Argentina. Quase 120 minutos de um jogo muito tenso. É verdade, foi um jogo muito tenso entre alemães e argentinos, 120 minutos e a festa foi por todo canto do mundo, né? A festa que contrastou, na verdade, com o tumulto envolvendo os decepcionados torcedores da Argentina em Buenos Aires e no Rio de Janeiro.
Grande parte dessa multidão em Berlim nem tinha nascido quando a Alemanha conquistou o último Mundial. Para muitos deles, esse foi o primeiro. E por esse motivo, a festa tinha que ser tão grandiosa quanto o futebol da seleção alemã. Mario Götze, depois de 112 minutos de jogo, tirou o grito entalado há 24 anos. Depois disso, a apreensão tomou conta do público em Berlim. Mas o dono do título já estava definido. A festa do Tetra não tinha hora para acabar. No Rio de Janeiro, a comemoração foi um pouco mais tímida, até porque a massa argentina era enorme. Porém, eles não deixaram de vibrar pela conquista. Em Buenos Aires, sentimentos opostos. Eles pareciam não acreditar. Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Alguns até tentavam esquecer a derrota e puxavam um coro meio tímido nas ruas de Buenos Aires. Outros preferiram a violência. A polícia argentina teve muito trabalho para conter os arruaceiros. Noite adentro, foram muitas prisões. E uma das principais avenidas da capital teve que ser esvaziada desse jeito. No Rio de Janeiro, os hermanos também aprontaram. Alguns deles não levaram na esportiva as provocações dos brasileiros e as confusões foram inevitáveis. Nervosismo de uns, alegria de outros. A madrugada nas principais cidades alemãs foi longa. Obviamente, tudo regado a muita cerveja. O clima era tão especial que até o policial entrou na brincadeira. Bom, na Argentina, nada como um dia após o outro. Hoje, em Buenos Aires, o clima foi bem diferente, né? A delegação argentina chegou na capital do país sob o carinho do torcedor que soube reconhecer a entrega da partida contra os alemães. A seleção argentina desembarcou esta manhã em Buenos Aires. Apesar da expressão fechada dos jogadores na saída do avião, a torcida compareceu em grande número para prestigiar a chegada da delegação vice-campeã mundial. Esse apoio ficou mais evidente quando os ônibus que conduziram o time até a sede do governo deixaram o aeroporto. Milhares de torcedores seguiam os veículos. E os atletas chegaram com um pouco de atraso ao encontro com a presidente Cristina Kirchner, que fez questão de cumprimentar um a um todos os integrantes da seleção antes de fazer um discurso de agradecimento pelo trabalho realizado. Ontem senti um grande orgulho, como presidenta dos 40 milhões de argentinos, de como foram defendidas as cores da República Argentina, com dignidade, com orgulho e capacidade, afirmou a mandatária. Lionel Messi, principal nome da equipe e apontado pela FIFA como o melhor jogador da Copa do Mundo, agradeceu pelo apoio recebido. Agradeço pela recepção das pessoas. Gostaríamos de ter trazido essa Copa e poder desfrutar dela. Tentamos fazer de tudo, mas não deu. Acho que, apesar disso, demos uma grande alegria ao país ao ter chegado a essa final. Não conseguimos trazer a Copa, mas deixamos valores para as pessoas de como competir, de como fazer as coisas. Tomara que marquemos um caminho que se possa seguir, concluiu Javier Mascherano. Nas ruas, a população acompanhava com orgulho a recepção presidencial aos vice-campeões mundiais. Os dirigentes da FIFA concederam hoje uma entrevista coletiva na qual fizeram um balanço da Copa do Mundo aqui no Brasil. Na pauta dos mandatários da FIFA, desde o Papa Francisco até o questionável prêmio de melhor da Copa concedido ao argentino Lionel Messi. Na coletiva de imprensa de encerramento da Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, demonstrou surpresa com a escolha de Lionel Messi como craque da competição. Olha, eu fiquei um pouco surpreso quando vi o Messi premiado como o melhor da Copa. Mas como ele foi eleito pela própria imprensa, acredito que o nosso diretor de mídia pode falar sobre isso. O mandatário da entidade organizadora da Copa do Mundo não deixou de alfinetar o argentino Papa Francisco, confesso admirador do futebol.
Na mensagem que recebemos essa manhã do Papa Francisco, ele não estava muito feliz, mas disse que a Copa do Mundo foi maravilhosa. Ela conectou as pessoas. Já o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, falou sobre o esquema de venda de ingressos descoberto pela Polícia Civil Carioca durante o torneio. Estou certo de que esse caso terá mais desdobramentos, mas não podemos dizer que a FIFA não está lutando contra esse negócio. Somos 1000% contra e vamos continuar lutando. Na África do Sul, tivemos casos parecidos, quando pessoas foram presas e aqui outros também foram presos. Mas no Brasil, a Polícia Carioca foi até a imprensa antes mesmo de falar conosco. Porém, isso é outra questão. Repito, nós vamos sempre apoiar as autoridades nesse problema e posso afirmar como secretário-geral da FIFA que nenhum ingresso saiu da entidade com um valor acima do que estava escrito nele. Através do 18º DP do Rio de Janeiro, a Polícia Carioca desmantelou uma máfia de ingressos que agia desde a Copa da França em 1998. E o diretor executivo da Match Service, Raymond Hillan, se entregou nesta segunda-feira à Justiça do Rio de Janeiro. Considerado foragido desde quarta-feira, o Hillan é acusado de ser o chefe da máfia dos ingressos da Copa do Mundo. Raymond Hillan se apresentou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e está preso na carceragem do local. Ele alega inocência. A empresa dele, Match Service, é parceira da FIFA na organização do Mundial. O grupo, segundo a Polícia Civil, esperava faturar até 200 milhões de reais com a venda ilegal dos bilhetes durante a Copa. Hillan deve responder pelos crimes de cambismo, associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação. Outras 11 pessoas são acusadas de fazer parte da quadrilha, incluindo o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como um dos chefes da quadrilha. Pois é, e a Copa do Mundo chegou ao final e é hora de voltar para a realidade. Renata Falzoni embarcou hoje de manhã num trem para saber como a população vê o fim do Mundial. Veja na videoreportagem. Trem da CPTM em direção à Vila Olímpia, Osasco. Depois da Copa, como é que você se sente? Ninguém esperava o Brasil ter perdido desse jeito. E o que a gente tem que esperar mais é dos nossos políticos. Grava o trem cheio aí. Infelizmente, o Brasil investiu muito em estádio, sendo que poderia ter usado esse dinheiro em educação. Hoje todo mundo fechou os olhos para o que aconteceu, é vida real, vida nova, mas continua tudo como antes. Não teve nenhuma grande mudança econômica para o nosso país, né? Com uma conta gigantesca para pagar, quer dizer, a presidenta foi vaiada ontem, mas ficou por isso mesmo. E agora é bola para frente, a vida continua, né? E vamos esperar que o país melhore tanto quanto foi bom durante esse período de Copa. Para mim, que sou comerciante, não foi muito bom. O mês foi meio fraco porque o pessoal voltava para casa mais cedo e aí meu movimento acabava perdendo. A revolta fica por causa que falta investimento na parte da saúde e educação, que é uma coisa deficiente. É bom a Alemanha ganhar porque se torna um exemplo, né? A organização, quando se tem um pensamento de altruísmo dos políticos, dos nossos governantes, temos um resultado de qualidade, né? Mas dentro de campo, com bola rolando, foi a Copa das Copas. Foi. E venceu a organização e o planejamento também. Aí. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. Presidente Dilma Rousseff se encontra com o presidente russo Vladimir Putin para discutir a criação de um banco dos BRICS. O presidente russo, que já estava no Rio de Janeiro para o encerramento da Copa do Mundo, chegou hoje a Brasília para um encontro com a presidente Dilma. Em reunião de quase 2 horas no Palácio do Planalto, foram discutidas mudanças no Fundo Monetário Internacional, o FMI, e a criação do Banco dos BRICS, grupo de países formados por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Discutimos
há perspectiva de conclusão na sexta cúpula dos BRICS dos acordos para a criação do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas. A Rússia expressou a seu interesse em participar cada vez mais desse estreitamento das relações dentro dos BRICS. Após a reunião, presidentes e ministros dos dois países assinaram acordos para o desenvolvimento de planos de cooperação econômica e comercial, com o objetivo de aumentar o fluxo comercial entre Rússia e Brasil, de 5,6 bilhões de dólares para 10 bilhões de dólares ao ano. Acordos nas áreas de defesa, educação, saúde e gás também foram firmados. A sexta cúpula dos BRICS acontece esta semana em Brasília e Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, 7.700 homens farão a segurança do evento nos próximos dias. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. A Alemanha pode tranquilamente ficar também com o título de campeã da Copa da Sustentabilidade, pois, ao lado da Holanda, é um dos países que mais investe no setor. Em 2011, a Alemanha foi o primeiro país industrializado a abandonar a energia nuclear como fonte para a geração de energia. Diga-se de passagem que o governo cedeu por conta de uma fortíssima pressão dos ambientalistas e do próprio Partido Verde alemão. Por conta desta decisão, a Alemanha acabou desenvolvendo novas tecnologias que pudessem aliar o aumento da eficiência energética e o uso de matérias-primas renováveis. Muitas vezes são pequenas experiências que servem de paradigma, como na comunidade Bolevik, a 120 quilômetros de Berlim, que já está sendo chamado de povoado bioenergético, porque através da biomassa fermentada, como esterco e plantas, é produzida energia suficiente para abastecer todas as casas do povoado com eletricidade e calefação. Este é um dos caminhos que a Alemanha vai seguir para substituir também o carvão mineral, grande emissor de carbono. A prioridade da política ambiental da Alemanha é fazer frente às mudanças climáticas, o que inclui a realização de um exaustivo levantamento da quantidade de árvores que existe no país. Lembrando que as árvores são sugadoras de carbono. Este levantamento foi iniciado em 2012 com dezenas de grupos de peritos munidos de GPS, tablets e equipamentos de ultrassom e laser. A Alemanha também investe pesado em educação para a sustentabilidade, inclusive no exterior. No México, são ofertados cursos de proteção ambiental, gestão de recursos naturais e desenvolvimento sustentável, com alunos da própria Alemanha e de 10 países da América Latina. E a outra boa notícia é que na reunião dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que começou hoje em Fortaleza, o tema Desenvolvimento Sustentável faz, pela primeira vez, parte da agenda principal do encontro. Mais informações sobre sustentabilidade na Alemanha e sobre o encontro do BRICS é só enviar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. Com o fim da Copa do Mundo, os hotéis em Campos do Jordão, em São Paulo, esperam voltar a faturar neste inverno, que teve baixa procura de reservas por causa do Mundial. Neste ano, o famoso Festival de Inverno da cidade vai até o dia 3 de agosto. Nas ruas, um movimento ainda tímido em comparação a outros invernos. Nos hotéis, a confirmação de que a primeira quinzena de julho não foi das melhores em Campos do Jordão. Aqui, apenas 60% dos 79 leitos estão ocupados. Isso numa época em que deveria ter uma fila de espera. A gerente acredita que a Copa do Mundo atrapalhou os planos de muita gente. Hora de fazer promoções em plena alta temporada. Nós acreditamos que foi em torno de 10% a 15% de queda nessa primeira quinzena. Agora, nessa segunda quinzena, nós estamos com várias ações no hotel, para melhorar essa ocupação. As duas turistas frequentadoras da cidade não reclamam. Pelo contrário,
estão encontrando a tranquilidade que muitos buscam nas férias. Tá bem diferente, tá bem mais calma a cidade. Para nós, a gente tá curtindo, tá gostoso, mas mudou o perfil. Além da tranquilidade, quem subiu a serra neste período também pode aproveitar o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que chega à sua 45ª edição. O evento começou no dia 5 deste mês e vai até o dia 3 de agosto. E nesta época do ano, por causa do festival, Campos do Jordão ganha uma trilha sonora especial. Em cada cantinho da cidade, a gente vê músicos, orquestras inteiras se apresentando e tocando músicas de qualidade. São as melhores orquestras e bandas sinfônicas do país. Estão previstos 68 concertos de música erudita, sendo 44 deles gratuitos. Como a apresentação da orquestra do festival, formada por 145 bolsistas. São alunos entre 14 e 29 anos, todos eles já têm uma grande experiência com orquestra ou tocando como solistas. Eles têm um repertório obrigatório para tocar, eles gravam um vídeo e esses professores internacionais selecionam os alunos pelo vídeo. Sandra é equatoriana e estuda música há mais de 10 anos. A percussionista se apresenta pela primeira vez em Campos do Jordão. É uma muito boa oportunidade para a gente mostrar a música, né, tocar. E se a natureza e o clima da cidade já encantam os visitantes, a música torna o passeio ainda mais especial. É a primeira vez, né, que eu participo, que eu vejo. Fiquei até emocionada, porque eu nunca tinha visto assim, tão de perto, né? É muito bom, faz bem para a alma, né? Para mais informações sobre ingressos e a programação do evento, basta acessar o site festivalcamposdojordão.org.br. A semana começou gelada, mas ensolarada. Esse tempo firme, frio, sem chuva, é bem típico do inverno. E de acordo com os meteorologistas, os próximos dias vão continuar assim. Só deve voltar a chover no fim de semana, com a chegada de uma frente fria. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O frio continua aqui no Sudeste, principalmente durante a madrugada. O ar seco de origem polar continua predominando na maior parte da região. Por isso, a terça-feira amanhece com apenas 11 graus em Belo Horizonte e 14 graus no Rio de Janeiro. À tarde, a máxima não passa dos 25 graus na capital mineira e dos 26 em Vitória. Em toda a metade sul do país, temperaturas amenas. Nas outras capitais, faz calor. 31 graus amanhã em Fortaleza e 34 graus em Cuiabá. Pode chover forte amanhã no extremo sul, ali na fronteira com o Uruguai, do litoral da Bahia ao Alagoas e do norte do Piauí até o centro-norte do Amazonas. Para os paulistas, não há condições de chuva. Uma grande massa de ar seco predomina e garante uma terça-feira de sol em todas as regiões. Apesar disso, as temperaturas ainda ficam amenas, com um pouco mais de calor no interior e com a umidade do ar voltando a bater na casa dos 30%. Amanhã a máxima chega aos 28 graus em Presidente Bernardes e também em Araçatuba. Na região de Franca já fica mais fresquinho, mínima de 13 e máxima de 25 graus. No leste do estado também não esquenta muito e o dia pode amanhecer com névoa por causa do frio da madrugada. Em São José dos Campos não faz mais que 23 graus amanhã à tarde. Aqui na Grande São Paulo, a tendência é que toda a semana seja de sol, temperaturas amenas à tarde e frio na madrugada. A terça-feira deve amanhecer com 12 graus. À tarde não faz mais que 23. Na quarta, a máxima prevista é de 24 e só esquenta um pouquinho na quinta-feira. Os termômetros devem chegar à marca dos 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ministério Público de São Paulo ajuizou ação pública contra o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, pedindo aplicação de multa de 354 milhões de reais por danos morais à população em decorrência da greve. O nosso convidado é Maurício Ribeiro Lopes,
promotor de justiça e secretário executivo da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital paulista. Muito obrigada por estar conosco. E a primeira questão é essa, né? Por que é que o Ministério Público entendeu que devia multar o Sindicato dos Metroviários, assim, num valor altíssimo? O Ministério Público não está multando o sindicato. Ele entrou com uma ação cobrando uma indenização para a sociedade paulistana pelos danos morais decorrentes dessa greve. E não é só contra o Sindicato dos Metroviários. No mesmo dia, uma outra ação também foi proposta contra o Sindicato dos Motoristas de Ônibus da capital por paralisação ocorrida durante 4 dias no mês de junho e a cobrança de uma indenização por danos morais de mais 131 milhões de reais. Eu tenho certeza que o nosso telespectador também deve ter essa curiosidade. Como é que se chega a um valor como esse, né? Tanto para os sindicatos metroviários, como aquele outro valor para os ônibus, Sindicato dos Ônibus? É fácil e é uma cifra até bastante modesta. Ela serve simplesmente para dar uma ideia à sociedade, uma ideia mínima do tamanho do prejuízo que a cidade sofreu com essas paralisações. Como é que foi feito esse cálculo? O número de pessoas que deixaram de ser transportadas naqueles dias pelo metrô e pelos ônibus. Números informados pelo metrô, números informados pela SP Trans. Multiplicado pelo quê? Por 1/30 do salário mínimo. Quando nós sabemos que a população de São Paulo, o usuário do metrô, ganha, em regra, muito mais do que o salário mínimo, mesmo aqueles que usam ônibus em São Paulo ganham muito mais do que isso, mas uma conta modesta, uma conta mínima, 1/30 do salário mínimo. Como os danos não ficaram limitados a esses usuários, mas os danos morais atingiram também aqueles que enfrentaram 300 quilômetros de congestionamento, aqueles que não saíram de casa, aqueles que perderam suas consultas médicas, que perderam aulas, que perderam negócios, que perderam emprego, então multiplicamos esse valor simplesmente por 2. Para cada um que deixou de ser transportado, um outro que talvez tenha sofrido também em consequência disso. Agora, doutor Maurício, e se esses sindicatos não puderem pagar? Essas multas, essas indenizações, nós sabemos, os sindicatos não serão capazes de pagá-la. Mas é importante que os sindicatos saibam, que a cidade saiba, que todos os personagens desta cidade saibam um tamanho mínimo do custo para a população de São Paulo decorrente dessas paralisações abusivas. Então isso tem um caráter pedagógico, tem um caráter educativo, tem um caráter preventivo e um caráter de esclarecimento para a sociedade daquilo que é, na visão do Ministério Público, vamos dizer assim, o mínimo minimorum desse prejuízo social decorrente dessas paralisações. Bom, seria quase que uma advertência, é esse o tom, greve tem preço e pode custar isso e pode até inviabilizar o sindicato? Veja, greve levada nessas condições, com esse desrespeito à população, com desrespeito às leis, a lei de greve, com desrespeito à lei de mobilidade urbana, que é uma lei federal, com violação de decisões judiciais, essas greves têm custo. Esse é o custo dessas greves. Nós sabemos que os sindicatos não serão capazes de pagá-la, mas nós temos o dever de mostrar à sociedade o tamanho desse prejuízo no seu mínimo, como uma advertência. O senhor nos disse que não é só, então, a ação só em relação ao sindicato dos metroviários, mas também dos ônibus. O Sindicato dos Ônibus, né, já havia sido julgado essa greve como abusiva pela Justiça do Trabalho. A minha indagação é qual é a esfera que julga se a greve é abusiva, se cabe ou não cabe multa, que faz aí advertência, ou vocês voltam ou vão ter que pagar multa diária, etc. Se já está na Justiça do Trabalho uma outra ação em outra esfera, se sobrepõe a essa, a lei prevê isso? Nós temos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelecendo determinados parâmetros daquilo que há uma diferença daquilo que é o abuso da greve meramente do ponto de vista trabalhista e aquilo que é o abuso
da greve, mas que ofende a ordem urbanística, que ofende a ordem social de outra maneira. Então, por exemplo, quando os ônibus são estacionados nas ruas, as chaves são retiradas e seus contatos são jogadas para fora ou são levadas embora. Quando se para um ônibus em 2, 3, 4 filas, travando-se por completo a movimentação na cidade, isso não é uma decorrência simples daquela paralisação dos ônibus. Quando metroviários depredam estações, impedem o funcionamento de trens que estão sendo manobrados por pessoal administrativo do metrô, quando intimidam, quando desencorajam, quando amedrontam usuários na utilização daquele meio de transporte, isto transcende aquilo que é meramente o exercício do direito de greve. Existe precedente na justiça de sindicatos que tenham sido multados em valores tão elevados e, por acaso, pagaram? Olha, eu não tenho uma estatística dos valores que sindicatos foram condenados a pagar nesse sentido. Mas nós já temos uma condenação do Sindicato dos Professores lá de São Paulo, da POS, uma ação do Ministério Público, da Promotoria de Habitação e Urbanismo também, de outro colega, o colega José Carlos de Freitas, por utilização indevida da Paulista para fazer manifestações do sindicato, né? E eu sei que até colônia de férias do sindicato está sendo objeto de penhora nessa ação. Ou seja, se não pode pagar, aquilo que for propriedade do sindicato entra como pagamento. Pode até resvalar na responsabilidade pessoal dos dirigentes do sindicato. E também isso. Também isso. Agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Foi um prazer. Boa noite, obrigado. Obrigado. Gabriel. Conflito no Oriente Médio. O Gabinete de Segurança de Israel deve votar amanhã cedo uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito. A proposta prevê que israelenses e palestinos suspendam os ataques ainda amanhã. Os Estados Unidos advertiram Israel contra uma eventual operação terrestre em Gaza. Até agora, no entanto, os dois lados seguem atacando. O Hamas anunciou que enviou a Israel aparelhos não tripulados, os chamados drones. O vídeo divulgado pela televisão Al-Aqsa do braço armado do Hamas mostra o que seria um destes drones. O aparelho marcaria um avanço na sofisticação do arsenal do Hamas. Os militares israelenses disseram que um drone foi interceptado por mísseis Patriot, de fabricação americana. O conflito completa 7 dias sem sinal de trégua. A troca de artilharia começou com o sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelenses, supostamente por militantes do Hamas. Autoridades israelenses informaram que 3 judeus detidos confessaram a morte de um jovem palestino por vingança. O Hamas já disparou mais de 700 foguetes, mas a maioria é interceptada no ar. Um deles atingiu hoje uma casa. Israel revida com bombardeios em Gaza. Mais de 170 palestinos já morreram. Uma operação por terra pode começar nos próximos dias. Morre aos 90 anos a ganhadora do Nobel de Literatura, Nadine Gordimer. Nascida na região rural da África do Sul e filha de imigrantes judeus, Nadine era conhecida como uma das vozes mais ativas contra a segregação racial em seu país. Vários livros dela até foram censurados pelo regime durante o apartheid. Em 1991, Nadine ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A escritora tinha um câncer no pâncreas e morreu na noite de ontem. Na Itália, navio Costa Concórdia volta a flutuar após naufrágio. Equipes técnicas começaram a operação que tem como objetivo rebocar o cruzeiro até Gênova, no noroeste do país, para que seja desmontado. Há 2 anos e meio, o barco naufragou na ilha de Dílio, deixando 32 mortos. A etapa final da intervenção está marcada para o próximo dia 21. Boko Haram reivindica a autoria de explosões em 25 de junho em um depósito comercial da Nigéria. No vídeo, o grupo ainda ridiculariza a campanha Bring Back Our Girls, que pede a devolução das meninas sequestradas em abril. Em um evento, a jovem paquistanesa Malala Yousafzai, que sobreviveu a um ataque talibã, pediu a libertação das 200 nigerianas sequestradas pelo grupo. A maioria delas já conseguiu escapar do cativeiro.
França celebra aniversário de 225 anos da queda da Bastilha. Nesta edição, o desfile anual foi ainda mais importante, pois também comemorou o centenário da Primeira Guerra Mundial. O presidente da França, François Hollande, também participou da festividade. A tomada da Bastilha ocorreu durante a Revolução Francesa. Chuva de granizo surpreende banhistas na Sibéria. A chuva pegou os banhistas que estavam na praia do Rio Oby de surpresa. As imagens foram feitas no sábado. É verão na Rússia e fazia calor no momento em que subitamente o tempo fechou. Um vídeo divulgado mostra água agitada e pedras de gelo caindo do céu. Os banhistas foram forçados a sair da praia. Eles buscaram abrigo em locais próximos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 11h30 da noite, o economista Delfim Neto é o entrevistado em Hora do Voto.